Olha, Kanye, parece que estamos em outra fanfic. Fufufu. Rias, ouvi falar que é fanfic crossover. Sabe com que animes? Ah, sério? Não sei com quais. Tem as 5 irmãs Nakano e... O que acha de deixarmos eles descobrirem por conta própria ouvindo ela? Você tem razão, Akane. Vamos deixar eles curiosos. Pessoal, espero vocês na fanfic, está bem? Ah, sim. Me lembrei de uma coisa que queria perguntar, pessoal. Quem vocês preferem? A Akane ou eu? Hein? Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. High School DxD, Entre Anjos e Demônios. Parte 1. Capítulo 1. Quando Kaito recobrou os sentidos, já estava de pé no pódio. Esta é a nova aluna transferida que se junta à nossa classe hoje. Por favor, apresente-se aos seus colegas de classe. Um professor corpulento e calvo estava ao seu lado, e os alunos sentavam-se em suas escrivaninhas abaixo dele. No pódio, Kaito sentiu um pouco de tontura. Momentos antes, ele estivesse na rua salvando uma garotinha que atravessava a via de forma imprudente. Ele ouviu vagamente o guincho dos freios e então foi envolvido por uma luz quente. E então ele se viu aqui. Olhando para os olhares curiosos dos alunos abaixo, Kaito não pôde deixar de especular. Isso era o céu? Ele deveria ter ascendido ao céu depois de salvar a garotinha? Eu pensei que estava vendo anjos. Depois de escanear a sala, Kaito não pôde deixar de expressar seus pensamentos. Ele estava lutando com o choque de descobrir sua morte, suas emoções particularmente complexas. O professor e os alunos ficaram momentaneamente atordoados. Alguém não pôde deixar de rir. Qual é o problema com você, amigão? Você ainda está dormindo e sonhando? Ouvindo o riso, Kaito recuperou um pouco da compostura e começou a refletir sobre sua situação atual. Era verdade que sua consciência ainda existia, mas ele não tinha certeza se isso era reencarnação ou ascensão. Afinal, esta era sua primeira experiência com a morte, e ele não tinha experiência anterior. Mas era melhor se acostumar com isso, já que estava aqui. Kaito ergueu a cabeça e instintivamente exibiu um sorriso padronizado que havia praticado inúmeras vezes. Meu nome é Kaito. Estou satisfeito em conhecer todos vocês. A introdução foi bem comum. Os alunos imediatamente franziram a testa. Ele parecia ser outra pessoa chata. Exceto por algumas garotas que admiravam a aparência de Kaito, todos perderam rapidamente o interesse no novo aluno transferido. Tudo bem, Kaito. Você pode se sentar no assento vazio na fila de trás, perto da janela. O professor casualmente atribuiu um assento a Kaito, ajustou seus óculos e pegou um giz. Em seguida, todos, peguem seus livros didáticos e abram na página 52. Kaito manteve seu sorriso e caminhou até o assento designado. Depois de se sentar, percebeu que ninguém estava prestando atenção nele. Seu sorriso desapareceu rapidamente, e ele se tornou reservado e silencioso. Colocando sua mochila na gaveta, Kaito verificou seus bolsos e fez um inventário de seus pertences. Estes incluíam seu telefone celular, identidade estudantil, 2 chaves e notas bancárias. Seus olhos caíram primeiro sobre as notas em uma denominação desconhecida de 1350. As moedas eram todas de 50, sugerindo que os mais de 1000 yuans não pareciam muito valiosos, mas como iene. Virando o telefone para si mesmo, Kaito viu seu rosto familiar refletido na tela. Ele acenou com a cabeça em satisfação. Bom, ainda é o meu rosto, ainda sou bonito. Depois de desbloquear o telefone com sua impressão digital, uma foto de si mesmo andando de bicicleta apareceu na tela. Na foto, Kaito sorria brilhantemente. Kaito encarou a foto brevemente, sentindo que o sorriso não combinava com ele. Como ele poderia sorrir daquele jeito? Ele balançou a cabeça e mudou o papel de parede com alguns toques. A identidade estudantil dizia Academia Kuo, segundo ano, classe 1, e o endereço residencial estava anexado, esclarecendo a origem das 2 chaves. Kaito pensou por um momento. Com base na situação, parecia que sua alma havia sido transferida para o corpo de alguém em outra dimensão. Assim, após a morte, a vida seria reencarnada. O olhar de Kaito ficou desfocado momentaneamente antes de ele suspirar e deixar de lado seus sentimentos complicados. O resultado atual era muito bom, pelo menos, era um novo começo. Naquele momento, a visão periférica de Kaito captou 2 pessoas que pareciam estar encarando-o. Ele casualmente virou a cabeça e viu que 2 garotas deslumbrantes estavam de fato focadas nele. A garota à esquerda tinha longos cabelos ruivos como fogo e olhos límpidos que irradiavam uma aura fria e madura, quase uma qualidade encantadora que tornava difícil desviar o olhar. A garota ao lado dela tinha seus cabelos pretos presos em um rabo de cavalo alto e um sorriso gentil em seu belo rosto, transmitindo uma impressão calorosa. Embora a garota ruiva ofuscasse ligeiramente sua beleza, ela também era impressionante. Além disso, sua silhueta era ainda mais marcante que a da garota ruiva. As 2 garotas tinham seus encantos únicos. Os olhos de Kaito encontraram os delas por 2 segundos antes de ele desviar o olhar rapidamente. Essas 2 garotas eram lindas. Ele pensou, presumindo que elas estavam apenas curiosas sobre ele como um novo aluno transferido. Sem que ele soubesse, Rias e Akeno já estavam observando seu comportamento de perto. Ambas notaram que Kaito possuía um poder tremendo que até mesmo esses demônios ficaram atônitos. Gear deve ser o poder de uma arma sagrada, sem dúvida. Rias e Akeno trocaram olhares e, com entendimento tácito, desviaram os olhos como se nada tivesse acontecido. O dia escolar comum passou rápido. Kaito visitou a sala de vigilância da escola, inventou uma história sobre ter perdido sua bicicleta e eventualmente a recuperou através das filmagens de vigilância. Ele então retornou para sua própria casa neste mundo. Abrindo a porta com a chave, ele foi recebido por um quarto levemente bagunçado. Comprimindo os lábios, Kaito olhou para o santuário na parede, que continha retratos de um casal de meia-idade.
Da conversa anterior com o professor na escola, ele soube que seus pais haviam sido mortos por um caminhão neste mundo. Maldito caminhão que matou meus pais. Vou me lembrar desse rancor. Kaito retornou sem expressão para o quarto decorado que continha um computador. Notando a lata de lixo cheia de lenços de papel, ele ergueu uma sobrancelha. Quando ligou o computador, encontrou mais de 100 materiais de estudo em uma pasta oculta, o que o divertiu. Abrindo alguns aleatoriamente, viu assuntos como silêncio na academia, viúvas, donos de mercearia e guardas. Ele sorriu. Parece que o antigo proprietário gostava de coisas de otaku. Depois de fechar o computador e arrumar um pouco as coisas, Kaito começou seu treino. Depois de suar e tomar banho, deitou-se em sua cama, com os braços atrás da cabeça, encarando o teto em um devaneio. A escola esteve silenciosa hoje. Alguns garotos vieram conversar e algumas garotas tentaram flertar, mas Kaito lidou com eles com um sorriso decente. Era tudo igual na escola ou na sociedade, o que as pessoas chamavam de atmosfera. Kaito tinha uma atitude desdenhosa em relação a essas interações sociais. Mas não se deve estar muito fora de lugar. Ser muito diferente poderia levar à exclusão, o que seria particularmente problemático. Então ele desenvolveu uma habilidade para o fingimento educado. Contanto que mantivesse um equilíbrio de não ser nem muito próximo nem muito distante, ele poderia permanecer em seu estado normal sem se envolver. Manter esse status quo parecia ser bastante satisfatório. Isso era o que Kaito pensava. 2 dias depois, quando ele subitamente conseguiu uma namorada. Para ser preciso, uma garota que ele não conhecia de repente se confessou para ele. Pelas palavras fragmentadas da garota, Kaito pôde confirmar que nem mesmo o proprietário anterior a conhecia. O nome dela era Mano Yuma. Ela era uma doce e fofa garota colegial que parecia pura e adorável. Parada em uma ponte banhada pelo sol poente, a garota olhou para Kaito como se reunisse imensa coragem e disse timidamente: "Bem, meu nome é Amano Yuma. Eu vi você no portão da escola ontem e desde então, você consideraria sair comigo?" Ela falou hesitante, sua timidez era óbvia porque ela não conseguia olhá-lo nos olhos. Kaito ficou atônito. Ele nunca esperou que uma garota se confessasse para ele, apesar de sua situação atual. Ele pensou consigo mesmo: o que está acontecendo aqui? Poderia ele ter movido os céus e tocado o sagrado para que um ser celestial fosse enviado para ser sua namorada? Ele sorriu interiormente, embora não estivesse impressionado. De acordo com a Mano Yuma, ela havia se apaixonado por ele à primeira vista e viera pedir um relacionamento. Amor à primeira vista? Pedindo um relacionamento? Mais parecido com pedir para acasalar. Pelo menos isso seria mais crível. O amor puro ainda existe neste mundo? Ele não acreditava. Mantendo seu sorriso habitual, Kaito permaneceu lúcido e até um pouco indiferente. Ser alvo da confissão de uma garota bonita. Impossível. Ele suspeitava que esta garota devia ter algum motivo para se aproximar dele. Ele queria descobrir por que ela estava interessada nele. Afinal, ele estava sozinho agora, sem nada além da casa de 280 metros quadrados e os 40 milhões de indenização pela morte de seus pais. Poderia ser que ela estivesse fisicamente atraída por ele? Se fosse assim, ela não deveria ser tão cautelosa, ele poderia simplesmente se deitar. Para explorar a situação, Kaito pareceu agradavelmente surpreso e concordou com o pedido de Amano Yuma. Então eles se tornaram um casal. Então amanhã é dia de folga. Kaito, vamos fazer compras juntos? Amano Yuma parecia especialmente feliz. Seus olhos grandes e brilhantes estavam cheios de antecipação e um leve biquinho enquanto olhava para Kaito. Kaito sorriu gentilmente e respondeu calorosamente: "Claro, vamos nos encontrar amanhã. Eu não faltarei." A expressão de Amano Yuma iluminou-se imediatamente. "Tome cuidado no caminho." Kaito sorriu e estendeu a mão para alisar o cabelo dela. Seu sorriso gentil era particularmente cativante. Vendo seu sorriso, o rosto de Amano Yuma também mostrou uma mistura de timidez e alegria. Enquanto ela se afastava, virava-se a cada poucos passos, claramente imersa no romance, e caminhava relutantemente. Kaito manteve seu sorriso caloroso e observou a silhueta de Amano Yuma desaparecer gradualmente. Seu sorriso gentil sumiu rapidamente quando ela estava inteiramente fora de vista, deixando seu rosto sem expressão. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, lembrando-se do comportamento de Amano Yuma, mas não encontrando pistas. Finalmente, ele lançou um olhar significativo na direção que ela havia ido e se virou. Ele queria ver que tipo de problema essa mulher estava tramando. Capítulo 2. Uma garota pequena, mas adorável com cabelo curto e branco apareceu de repente quando Kaito saiu. Ela olhou na direção que Kaito tinha ido, discou um número e o visor mostrou Presidente Rias. "Olá, Koneko. Você encontrou alguma coisa?" A voz de Rias surgiu. "Como você previu, presidente, o anjo caído está se preparando para atacá-lo." Koneko respondeu calmamente. "Tudo bem, bom trabalho. Você pode voltar agora." Koneko assentiu e encerrou a chamada, lembrando-se subitamente do comportamento estranho de Kaito, o que a intrigou momentaneamente. Apenas parecia, o comportamento de Kaito era um pouco assustador. O dia seguinte, Kaito levantou-se cedo, refrescou-se e preparou-se para comparecer ao encontro mencionado com Amano Yuma. Ao passar pela sala de estar e chegar à porta, ele parou de repente, virou-se e caminhou até a mesa de centro. Ele colocou uma faca de frutas na mesa de centro e depois a guardou no bolso. Pode parecer excessivo ser cauteloso com uma colegial, mas Kaito achava ainda mais inacreditável que uma bela estranha subitamente declarasse afeto por ele. Era difícil de acreditar. Talvez seja algum golpe ou bullying escolar. Assim que ele a seguisse para um lugar isolado, os cúmplices dela provavelmente apareceriam para ameaçá-lo e assim por diante. Kaito pensava dessa maneira, admitindo que poderia ser um pouco paranoico. Afinal, ela era apenas uma estudante do ensino médio. O pior cenário seria alguma conexão com os encrenqueiros locais.
E se a Mano Yuma fosse uma garota de coração puro que queria um doce romance escolar? Então, ele a apreciaria e recompensaria adequadamente no futuro. Kaito comprimiu os lábios, montou em sua bicicleta e chegou ao local combinado. À distância, ele viu a figura deslumbrante de Amano Yuma esperando em silêncio. Kaito parou na frente da garota e se desculpou. Desculpe pelo atraso, Yuma. Deliberadamente. Tudo bem, eu acabei de chegar também. Amano Yuma disse com um sorriso feliz, totalmente despreocupada com o atraso de Kaito. Ela deu um passo à frente, enlaçou seu braço no dele e disse, vamos. Hehe, ok. Kaito sorriu suavemente e começou seu encontro com a garota. Eles caminharam pelo shopping, escolheram roupas atraentes um para o outro, tiraram uma foto em uma cabine fotográfica e Kaito comprou um presente para a garota, uma tiara. Eles também pararam em uma loja de sobremesas próxima para alguns doces. Eles conversaram e riram ao longo do dia, com Kaito sempre sorrindo gentilmente e permanecendo ao lado da garota. Para quem via de fora, parecia um casal profundamente apaixonado. Logo, o tempo passou rápido enquanto aproveitavam o tempo juntos e o céu escureceu. Eles deixaram a rua e caminharam em direção a um parque próximo que era menos povoado. Quando chegaram ao parque deserto, Amano Yuma subitamente deu alguns passos rápidos à frente, virou-se diante de uma fonte e olhou para Kaito. Kaito, como uma lembrança do nosso primeiro encontro, posso fazer um pedido. Amano Yuma estava com as mãos atrás das costas, seu comportamento era charmoso, e olhou para Kaito com um sorriso. Claro que pode. Kaito sorriu e colocou a mão direita no bolso. O sorriso charmoso de Amano Yuma mudou gradualmente para algo mais sinistro. Você poderia, por favor, morrer? O sorriso de Kaito vacilou ligeiramente e depois desapareceu por completo. Ele rapidamente deu 2 passos para trás, seu rosto escurecendo. O que você disse? O sorriso de Amano Yuma tornou-se frio, sua antiga alegria desapareceu totalmente. Ela se aproximou e repetiu. Eu disse, você poderia, por favor, morrer agora? Assim que suas palavras caíram, sua figura mudou repentinamente. Suas roupas desapareceram rapidamente, e Kaito viu sua silhueta deslumbrante por um momento. Logo mantos pretos cobriram sua pele pálida, e um par de asas negras subitamente se espalhou atrás dela. Ela ergueu a mão, e uma orbe brilhante condensou-se em sua palma, formando-se rapidamente em uma lança de luz com flashes cegantes ao longo de sua haste. Ver Amano Yuma transformar-se em um ser desconhecido de asas negras empunhando uma lança de luz foi um choque enorme para Kaito. Olhando para Amano Yuma de asas negras e a lança de luz em sua mão, e sentindo a faca de frutas em seu bolso, Kaito não pôde deixar de pensar, que diabos de mundo é este? Espalhe suas cinzas. Essa reviravolta repentina estava inteiramente além das expectativas de Kaito. A situação estava longe do bullying escolar ou golpe que ele esperava. Era uma cidade de deuses e demônios. Kaito estava confiante de que poderia lidar com alguns valentões locais, mas estava totalmente perdido diante de tais forças sobrenaturais. Ele nunca imaginara que tais forças sobrenaturais existissem neste mundo. Ele não teve tempo de pensar porque essa mulher queria matá-lo. O mais importante agora era como sobreviver a este encontro. Fugir era a melhor opção. Já que ela decidiu atacar neste lugar deserto, ela provavelmente não ousaria agir na frente das pessoas. Então Kaito imediatamente lembrou-se de sua rota de fuga. Ele lembrou o terreno de quando chegou pela primeira vez, pretendido para uma fuga rápida após uma briga, e agora era diretamente aplicável. Bomba explosiva. Kaito gritou subitamente puxando um objeto de seu bolso e jogando-o em Amano Yuma. Ouvindo o grito de Kaito, o anjo caído assustou-se e instintivamente esquivou-se do objeto voador, apenas para ver um telefone chocar-se contra o parapeito da fonte e despedaçar-se em pedaços. Amano Yuma ficou momentaneamente atonita, então percebeu rapidamente o que havia acontecido. Virando-se, viu que Kaito de fato havia escapado. Ridículo. Com um deboche frio, o anjo caído Amano Yuma voou pelos ares e rapidamente alcançou Kaito, mirando a lança de luz diretamente em seu coração. Enquanto ela voava, o som do vento intensificou-se, acompanhado por uma poderosa pressão de vento. Kaito sentiu instintivamente o perigo e imediatamente esquivou-se. A lança de luz atingiu o chão com um estrondo estrondoso. O chão explodiu e enquanto os destroços se espalhavam, Kaito, que acabará de terminar de rolar e estava prestes a fugir, foi lançado ao ar pela onda de choque. O anjo caído debochou. A velocidade de Kaito parecia lamentavelmente lenta para ela. Com o movimento do pulso, a lança de luz voou de volta para sua mão. Ela bateu as asas e mergulhou sobre Kaito. Pá! A lança de luz cravou-se bem no corpo de Kaito. Kaito sentiu primeiro um entorpecimento em sua cintura, seguido por uma dor lancinante que explodiu em sua mente, uma premonição de morte o sobrecarregando. Seu corpo havia sido perfurado. Ele ia morrer. Naquele momento, a mente de Kaito estava em tumulto, mas como alguém que já havia morrido antes, ele não estava excessivamente com medo da morte. Talvez ele renascesse após morrer desta vez também. Era apenas frustrante demais morrer tão rápido. Naquele momento, a raiva de Kaito surgiu. Ele virou a cabeça e, vendo o anjo caído tão perto, subitamente avançou contra ela, agarrando-se a ela e pendurando-se nela. Inseto imundo, saia de cima de mim. O anjo caído estava enfurecida e atingiu Kaito com 2 cotoveladas ferozes, fazendo-o cuspir sangue. No momento seguinte, Kaito puxou a faca de frutas de seu bolso e apunhalou o anjo caído bem na órbita do olho. Com dor, o poder sagrado do anjo caído irrompeu e imediatamente arremessou para longe o homem que se agarrava a ela. Kaito foi lançado pelo ar por uma força poderosa enquanto o rosto do anjo caído se contorcia de dor. Ela arrancou a faca de frutas de seu olho, e embora a ferida começasse a cicatrizar rapidamente, sua expressão era sombria. Tal inseto a ferira? Era uma desonra. De qualquer forma, olhando para a faca de frutas em sua mão, que não passava de um pedaço comum de ferro, ela se perguntou como aquilo poderia ter perfurado seu corpo tão rapidamente.
Do outro lado, Kaito tossiu sangue e sentou-se, apoiando-se no chão. Embora seu corpo estivesse coberto de feridas, seu olhar permanecia desafiador. A ferida aberta em sua cintura ainda latejava dolorosamente, e ele podia sentir sua vida se esvaindo. No entanto, após vivenciar a morte apenas alguns dias atrás, ele estava notavelmente calmo. Enfrentando um ser sobrenatural tão poderoso, era natural ser morto. O fato de ele ter sido capaz de feri-la já era extraordinário. Ele sentou-se ali, seus olhos negros encarando friamente o anjo caído. Droga, não apenas o céu falhou em enviar-lhe um belo anjo como namorada, mas também enviaram um anjo caído para matá-lo. Tudo bem, eu me lembrarei desse rancor. Se você tiver coragem, não me deixe reencarnar. O anjo caído Rainari sentiu-se incomodada pelo olhar frio de Kaito. Ela não via nenhum sinal de medo em sua expressão, e quando se lembrou que tal fracote a havia ferido, sua raiva subiu ainda mais. Furiosa, ela ergueu a mão e convocou a lança de luz novamente, pretendendo obliterar Kaito para desabafar sua fúria. Inseto condenado, seja reduzido a cinzas. Culpe o Deus que lhe confiou a arma sagrada. Em sua fúria, ela lançou a lança de luz como um rastro de luz em direção a Kaito. Arma sagrada? Que bobagem. É por isso que ela quer matá-lo? Que piada, ele não tinha nenhuma arma sagrada. Bem, isso é irrelevante agora. Se houvesse uma arma sagrada, ela deveria aparecer e lidar com essa maldita vadia. Kaito encarou o rastro de luz, suas emoções neutras. Mas quando ele percebeu o momento seguinte, o tempo pareceu desacelerar. Justo quando o rastro de luz estava prestes a alcançá-lo, um súbito flash de luz apareceu, e um objeto prateado materializou-se à sua frente, bloqueando diretamente a lança de luz que chegava. Bum! Quando a poeira baixou, Kaito ainda estava vivo. Ele olhou com leve surpresa para o objeto flutuante que o protegia. Era um escudo, de cor prateada e com uma textura distinta. Atrás do escudo havia uma espada prateada com uma gema vermelha incrustada em seu punho. O protetor era de fato um conjunto de espada e escudo. Arma sagrada? Rainari exclamou em choque ao ver tal conjunto de equipamento aparecer do nada e recuou rapidamente, com os olhos cheios de cautela. Kaito também ficou surpreso ao descobrir que possuía uma arma sagrada. Infelizmente, ele percebeu tarde demais. Capítulo 3. Naquele momento, ele ignorou todo o resto e agarrou a espada afiada, puxando-a com toda a sua força. Clang! O som agradável da espada deixando a bainha ecoou pelo ar, e Kaito sentiu uma onda de imenso poder entrar em seu corpo. A dor em seu corpo já havia deixado os olhos de Kaito injetados de sangue. Com um olhar feroz, ele canalizou toda a sua força e desferiu um golpe de espada contra o anjo caído com uma força tremenda. A lâmina brilhou intensamente, formando um feixe de luz quase sólido que desceu com uma força incrível. O poder da arma sagrada era genuinamente aterrorizante. Os olhos de Rainari se estreitaram como fendas enquanto um forte senso de perigo a sobrecarregava. Ela imediatamente tentou esquivar, mas conforme a luz da espada descia, uma pressão esmagadora envolveu Rainari, prendendo-a ao chão e tornando-a imóvel. No instante seguinte, ela sentiu uma força imparável descendo de cima. O poder sagrado que revestia seu corpo foi instantaneamente rasgado em pedaços, e sua forma delicada foi marcada por inúmeros arranhões sangrentos. Não, mestre, salve-me. Antes que ela pudesse terminar seu apelo, a luz da espada já a havia consumido. Pedras e tijolos voaram para todos os lados enquanto o solo do parque era cortado, criando uma cicatriz profunda de 3 metros de comprimento que se irradiava por dezenas de metros. O puro poder era surpreendente. Penas negras explodiram no ar e flutuaram lentamente para baixo. Ela está morta? Com aquele golpe, as cinzas dela devem ter sido espalhadas. Observando a cena, Kaito ajoelhou-se sobre um joelho, apoiando-se em sua espada. Sem prejuízo, ele murmurou enquanto sua consciência se aproximava do limite. No momento em que ele estava prestes a perder os sentidos, passos começaram a ecoar suavemente. Tep, tep, tep. Kaito lutou para erguer a cabeça e antes de perder completamente a consciência, viu uma figura familiar com um flash de cabelos ruivos brilhantes dançando no ar. No parque, ao cair do crepúsculo, Rias parou diante do corpo de Kaito, com um toque de surpresa e confusão em seu belo rosto. Pensar que ele derrotou um anjo caído. É realmente inesperado. Eu nunca ouvi falar de uma arma sagrada como esta. O poder daquele golpe matou instantaneamente o anjo caído, assombrando Rias que observava de longe. Se o poder total da arma sagrada fosse liberado, superaria de longe a maioria das armas sagradas. Embora ainda pudesse ficar aquém das armas sagradas lendárias, deveria, ao menos, ser capaz de se manter à altura. Este tipo de poder é digno de se tornar meu, cavaleiro. O rosto de Ria sorriu, acentuando sua beleza fria. Ela estendeu a mão e uma peça de xadrez de cristal translúcido materializou-se sobre sua palma. Finalmente encontrei um servo adequado. Rias murmurou para si mesma enquanto a peça de xadrez voava e pousava firmemente sobre o corpo de Kaito. A peça começou lentamente a fundir-se ao corpo de Kaito, e uma quantidade enorme de poder mágico percorreu seu interior, iniciando a transformação de humano para demônio. No entanto, Rias logo descobriu que o poder mágico parecia estar sendo puxado por uma força desconhecida, sendo devorado rapidamente. Este desenvolvimento inesperado surpreendeu Rias completamente. Ela percebeu que o ritual que estava realizando estava prestes a falhar. Como isso pode ser? Vai falhar? O comportamento usualmente calmo de Rias mostrou sinais raros de ansiedade. Comparada a outros reis, se falhasse, ela careceria para sempre do poder de combate de um cavaleiro, o que poderia ser uma desvantagem severa em batalha. É porque o poder mágico foi consumido? Por que isso está acontecendo? Rias forçou-se a manter a calma. O ritual para marcar um servo não deveria falhar sem motivo. Ela tinha que descobrir o que estava errado. Ela observou cuidadosamente a condição de Kaito e finalmente descobriu que o problema era que seu poder mágico não era forte o suficiente.
Suas sobrancelhas franziram-se ligeiramente enquanto Ria se lembrava de um registro familiar. Se o potencial de um servo encontrado for grande demais, o ritual de transformação pode falhar, exigindo várias peças para garantir seu sucesso. Seria este Kaito o tipo que precisa de várias peças para ser transformado em um demônio? Rias respirou fundo. Ela não tinha muito tempo para hesitar, então imediatamente pegou outra peça de xadrez, um peão. O único problema era que aquela era a primeira vez que ela usava dois cargos diferentes de peças de xadrez em uma mesma pessoa simultaneamente. Ter tanto um cavaleiro quanto um peão causará algum problema? Rias observou atentamente enquanto a peça entrava no corpo de Kaito, mas nenhum problema particular surgiu. Em vez disso, a absorção de poder mágico de Kaito pareceu aumentar, como se ele estivesse apreciando o sabor. Ainda? Determinada, a garota pegou outra peça de peão e a posicionou. Quando isso não foi suficiente, ela adicionou mais. Kaito era como um poço sem fundo, consumindo constantemente o enorme poder mágico. Rias rangeu os dentes e determinadamente pegou todos os peões restantes e os colocou sobre Kaito. No fim, com 8 peões, e outro a cavaleiro, além do cavaleiro, usado anteriormente, 10 peças finalmente obtiveram sucesso. As apostas que Rias colocou em Kaito deixariam outros reis maravilhados. No entanto, Rias não ficou desanimada, mas sim altamente satisfeita. Tal consumo mostrava o imenso potencial de Kaito. Após transformar Kaito com sucesso em seu servo-demônio, Rias suspirou de alívio. Kaito já havia recuperado o fôlego. Agora, tudo o que restava era curar suas feridas, e ele estaria totalmente ressuscitado. Rias sorriu, fitando Kaito enquanto ele jazia ali com crescente afeição, sua expressão como a de quem valoriza uma joia preciosa. O círculo mágico abaixo dela brilhou, e ela teletransportou Kaito de volta para casa, deitando-o na cama do quarto. Com um flash de energia mágica, Rias despiu suas roupas e removeu os trajes esfarrapados de Kaito. Ela começou a canalizar sua magia através do contato pele a pele para curar as feridas dele. Com um ferimento penetrante tão grave, embora Kaito fosse agora um demônio, Rias sabia que teria muito trabalho pela frente esta noite. Kaito acordou tonto e desorientado, como se estivesse meio adormecido. Ele abriu os olhos lentamente e viu um quarto um tanto familiar. Assemelhava-se à sua casa após seu renascimento. Espere, uma criatura parecida com um pássaro com asas negras não o tinha matado? Ele havia reencarnado? Seria sua habilidade única a reencarnação contínua? Kaito tocou instintivamente sua cintura e descobriu que o grande ferimento perfurante havia sumido. Enquanto se maravilhava com isso, sentiu a cama atrás de si mover-se. Um braço delicado e branco estendeu-se por trás dele e envolveu sua cintura. Ele sentiu um corpo liso e quente pressionado contra o seu. A sensação de maciez e calor era extraordinariamente vívida. O corpo de Kaito tensionou-se ligeiramente ao perceber que estava totalmente desprotegido. O que está acontecendo? Quem está atrás de mim? Perguntas inundaram sua mente. Ouvindo uma respiração suave atrás dele, ele virou a cabeça lentamente. O que encontrou seus olhos foi a imagem de uma bela garota ruiva. A garota estava em sono profundo, seus lábios vermelhos sedutores entreabertos ligeiramente, liberando um almíscar suave e agradável que o fez sentir uma onda de calor. Kaito a reconheceu. Rias Gremori, a garota mais bonita da Academia Kuo, e sua companheira, Akeno Imejima, eram conhecidas como a primeira e a segunda belezas mais admiradas da academia. O que está acontecendo? Kaito estava ao mesmo tempo confuso e maravilhado. Ele sentou-se na cama e olhou para Rias. Seu corpo perfeito e nu estava inteiramente exposto diante dele. Cada centímetro de sua pele era excepcionalmente pálido e saudável, e sua silhueta era de tirar o fôlego. Este corpo perfeito de demônio. A garganta de Kaito apertou-se involuntariamente e ele engoliu em seco. O que exatamente aconteceu? Ele não estava morto? Não apenas ele havia reencarnado, mas teria perdido a virgindade no processo? Droga, eu não senti nada. Lutando para recordar os eventos, Kaito sentiu-se frustrado por não ter memória dos momentos íntimos que poderiam ter ocorrido. Droga, eu acabei de perder uma vasta fortuna? Ele franziu a testa e, incapaz de resistir, estendeu a mão para Rias. Seus dedos tocaram a pele macia de Rias. Ele pressionou gentilmente contra o ombro branco como a neve dela. A garota moveu-se ligeiramente e abriu os olhos lentamente no momento seguinte. A bela adormecida acordou. Seus olhos, tingidos com um leve tom esverdeado, eram hipnotizantemente belos, como joias puras que cativavam qualquer um. Vendo Kaito sentado, Rias comentou preguiçosamente, já é manhã. Ela sentou-se, mostrando sem hesitação seu corpo requintado a Kaito, espreguiçando-se e bocejando. Bom dia. Bom dia. Kaito, lembrando-se da última coisa que viu antes de perder a consciência, a figura de Rias, organizou seus pensamentos e perguntou, você me salvou ontem à noite? Rias sorriu, dobrando uma de suas pernas elegantes e apoiando o rosto no joelho, seu olhar cheio de afeição enquanto olhava para Kaito como se admirasse um tesouro raro. Claro, deu muito trabalho, sabe? Com um sorriso brincalhão, ela continuou, eu sou Rias Gremori, um demônio e sua mestre. Por favor, cuide bem de mim de agora em diante, Kaito. Demônio, mestre. Kaito ficou de boca aberta enquanto lutava para processar essa informação chocante, incapaz de conter sua curiosidade. O que exatamente está acontecendo? Quem era aquela criatura alada ontem? E por que ela veio para me matar? Capítulo 4. Após um momento de reflexão, Ria suspirou.
Levaria muito tempo para explicar. Em resumo, quem tentou matar você foi um anjo caído. Ela se aproximou de você com a intenção de verificar se você possuía uma arma sagrada. Uma vez que confirmasse a presença dela em você, ela o mataria. Arma sagrada. Kaito lembrou-se da espada e do escudo que haviam surgido subitamente ao final, e foi com o poder daquela espada que ele obliterou a Mano Yuma. Por que tal coisa estaria dentro de mim? Isso é desconhecido. Dizem que muitas figuras historicamente significativas possuíram tais armas, o que poderia significar o favor sagrado. Kaito ficou em silêncio. Após saber a verdade, percebeu quão ridículos foram seus pensamentos anteriores. Ele confundira um anjo caído com uma impostora. Tic, quem diria? Toda a visão de mundo foi despedaçada. De qualquer forma, obrigado por me salvar. Mas o que significa, mestre? Enquanto Kaito falava, seus olhos não podiam evitar de relancear para o corpo de Rias, e ele reagiu de forma incontrolável. A silhueta desta garota é arrebatadora demais. Sentada em defesa em sua cama, quem poderia resistir? Ele limpou a garganta e forçou-se a desviar o olhar. Apesar da cena sedutora, ele não esquecera que aquela era sua primeira conversa com Rias. Que situação! Isso é pura ficção científica. Notando o desejo nos olhos de Kaito, Rias não pôde deixar de sorrir presunçosamente, permitindo que ele admirasse seu corpo livremente. Ela disse com uma risada. Significa exatamente o que diz. Eu sou sua mestre. Você renasceu como meu servo demônio. A propósito, você também é um demônio real agora. Ela levantou-se da cama, sorrindo ao se aproximar de Kaito, sua figura perfeita tornando-se ainda mais acentuada ao ficar de pé. Por que você desvia o olhar? Você quer ver meu corpo? Se quiser olhar, vá em frente. Os demônios não têm senso de vergonha? Kaito suspirou interiormente, percebendo que não podia mais julgar os pensamentos de Rias com a lógica humana. Mas, ele gostava dela desse jeito. Quanto a tornar-se um demônio, Kaito não se importava. Afinal, ele acabará de ser atacado por um anjo caído, e seus sentimentos em relação aos anjos eram agora totalmente negativos. Então, ontem à noite foi apenas para a cura, certo? Kaito captou a palavra-chave nas falas de Rias e a fez rir. E seu modo humano de pensar é encantador. Mas posso lhe dizer que eu de fato ainda sou virgem. Ela sussurrou sedutoramente no ouvido de Kaito, seu charme sedutor e aura demoníaca selvagem inalterados, antes de caminhar para se vestir sem um pingo de autoconsciência. Kaito ficou momentaneamente atônito com a provocação de Rias. Ele silenciou-se, observando-a vestir-se calmamente, achando cada movimento que ela fazia irresistivelmente sedutor. Você pode me ajudar a abotoar isto? Rias deu as costas para Kaito e reuniu seus cabelos ruivos de fogo diante do peito, revelando suas costas brancas como a neve. Kaito ergueu uma sobrancelha, agora calmo e composto, e disse, terei prazer em fazer isso. Ele se aproximou e ajudou Rias com seus botões, vestindo suas próprias roupas rapidamente. Rias sentou-se na cama, calçou meias brancas curtas e disse casualmente, mais tarde, você virá à escola comigo. Vou apresentá-lo aos outros 2 membros e inscrevê-lo no clube. Tudo bem. Tendo reconhecido as habilidades de Rias, Kaito não teve objeções aos arranjos dela. Ele percebeu que a vida comum que um dia teve-se fora para sempre. Vendo o corpo sedutor de Rias agora coberto por tecido, Kaito foi abrir as cortinas. A luz solar inundou o quarto. Ele parou junto à janela, cerrou o punho e sentiu uma onda de poder em seu corpo, como se tivesse energia ilimitada. Poderia ser isto o que Rias quis dizer com o corpo de demônio? A vida é verdadeiramente imprevisível. Alguns dias atrás, ele foi subitamente morto e transportado para outro mundo, e agora, apenas alguns dias depois, estava morto e ressuscitado como um demônio. O impacto desses poucos dias já havia superado em muito a soma de seus 20 anos anteriores. Rias escovou seu longo cabelo para trás e disse, vamos. Se esperarmos mais, chegaremos atrasados. Os 2 saíram juntos, dirigindo-se à escola. A casa de Kaito não era muito longe da escola, e muitos estudantes seguiam naquela direção conforme se aproximavam. No entanto, todos pareciam atonitos ao ver Rias caminhando com Kaito, incertos de como ele poderia estar tão próximo dela. Rias era conhecida como a garota mais bonita da Academia Kuo e tinha inúmeros admiradores, mas nunca demonstrara qualquer amizade, mantendo um comportamento inteiramente gélido. Kaito suspirou interiormente. Seu desejo de manter um status comum provavelmente fora estilhaçado apenas por ser visto com Rias. Caminhar com uma beleza tão arrebatadora tornava difícil não atrair atenção. Você parece não gostar de ser o centro das atenções. Você sempre tem um sorriso falso e mantém todos à distância, comentou Rias casualmente. Após ser exposto por Rias, Kaito silenciou-se por um momento antes de responder. Neste mundo, não é bom ser nem muito excepcional nem muito comum. Ah? Então você se disfarça para manter um perfil baixo e evitar estar fora de sintonia com a sociedade? Rias pareceu entender um pouco mais e não pôde deixar de rir. Você é uma pessoa estranha. Você não gosta tanto assim dos outros? Kaito permaneceu impassível e respondeu. Não se trata de não gostar deles. Trata-se de não precisar deles. Hehe. Você tem personalidade, o que é bom, sorriu Rias. Espero que possamos nos tornar pessoas que você aprecie. Rias podia ver que conquistar um lugar significativo no coração de Kaito seria um desafio. Ele parecia alguém fácil de lidar na superfície, mas muito difícil de se aproximar em um nível mais profundo. Mas e daí? A personalidade pode ser mudada gradualmente. Rias tinha certa confiança nisso. O processo de inscrição para entrar no clube correu sem problemas. Rias deu instruções simples e alguém rapidamente cuidou do assunto. Parecia que Rias tinha conhecidos no conselho estudantil. Kaito juntou-se ao clube de pesquisa oculta de Rias, do qual Rias era presidente.
Quando ele chegou ao clube, duas pessoas já esperavam lá dentro. Uma era Akeno Imejima, a segunda garota mais bonita da academia Kuo e outra famosa figura de irmã mais velha. A outra era alguém que Kaito conhecia, Toujou Koneko. Diferente de Rias e Akeno Imejima, que eram maduras e glamourosas, Toujou Koneko era uma beleza pequena, tipo Loli, com cabelos prateados e olhos dourados, que parecia excepcionalmente fofa. No entanto, o rosto de Toujou Koneko estava sem expressão, e ela parecia bastante contida, sentada ali como uma boneca delicada. Quando viram Rias trazendo Kaito, Akeno Imejima e Toujou Koneko olharam e assentiram para ele. Kaito, você já deve conhecer estas duas. Rias bateu as mãos e sentou-se no sofá. Sim, somos colegas de classe, Kaito assentiu. Isto é para facilitar a coordenação. Coloquei todos vocês na mesma classe, então estas duas serão suas companheiras de agora em diante. Ah, por favor, cuide de mim. Akeno Imejima cumprimentou Kaito com um sorriso gentil. Sua fala tinha um tique verbal distinto, seu sorriso era charmoso, e seu rabo de cavalo alto aumentava significativamente sua aura madura de irmã mais velha. Koneko também falou educadamente, mas seu tom era calmo e desprovido de flutuação emocional, indicando que era reservada e um tanto distante. Koneko é uma das minhas torres que possui habilidades de combate corpo a corpo formidáveis, enquanto Akeno é uma rainha única entre os peões. Vocês terão que lutar lado a lado no futuro, então devem se comunicar regularmente, acrescentou Rias. Kaito ficou curioso. Então, presidente, qual é o meu cargo? Rias lembrou-se do ritual de transformação e não pôde deixar de sorrir ao pensar nisso. Kaito, você é o mais único dos meus servos demônios. Primeiro, eu lhe dei o cargo de a-cavaleiro, mas isso provou ser insuficiente. Então eu finalmente lhe dei 2 cavaleiros, e todos os peões? Em outras palavras, comparada a outros reis, Rias terá 9 servos a menos. Kaito, a pressão sobre seus ombros é bem pesada, então não decepcione a Rias. O comentário alegre de Akeno deixou Kaito um tanto sem palavras. Após ser morto e ressuscitado, apenas para se tornar um servo destinado à batalha, julgando pela descrição, ele poderia até ter que enfrentar 10 oponentes de uma vez. Por que isso soa tão miserável? Mas dada a situação, o que mais ele poderia dizer? Kaito suspirou suavemente e perguntou, você pode agora explicar as relações entre demônios, anjos caídos e estes outros seres? Claro. Ria sorriu e começou a explicar. Anjos caídos, demônios, dragões, yokais e humanos, todos coexistem em nosso mundo. A maioria dos anjos vive no céu, enquanto os demônios vivem no submundo. Parecia muito semelhante às mitologias ocidentais com as quais Kaito estava familiarizado. Tendo cruzado para tal mundo, Kaito se perguntou se havia alguma conexão com seu mundo anterior. Anjos caídos, como o nome sugere, foram um dia anjos. No entanto, devido à sua corrupção, caíram para o submundo. Desde os tempos antigos, anjos caídos manipularam humanos para erradicar demônios, e da mesma forma, anjos do céu fizeram o mesmo, desencadeando uma grande guerra. Rias olhou para Kaito. Com o que eu expliquei, você deve ser capaz de entender, certo? Anjos e anjos caídos inevitavelmente acabam sendo os antagonistas na história, observou Kaito com um toque de sarcasmo. Se anjos e anjos caídos são inerentemente malignos, então quem foram os tolos que os retrataram como justos? Ainda ressentido após ser atacado por um anjo caído, Kaito sentia uma amargura persistente. Hehe, nem todos eles são ruins. Rias sorriu, lançando um olhar para Akeno, que estava sentada calmamente com um sorriso gentil. Rias continuou. Desde os tempos antigos, inúmeras batalhas brutais existiram entre anjos, anjos caídos e demônios. Como resultado, as populações de todos os 3 lados foram grandemente diminuídas e, eventualmente, um tratado de paz foi assinado. Para Kaito, essa situação parecia em nada diferente de qualquer outra na história humana. Lutas constantes seguidas por períodos de descanso e recuperação. Mesmo hoje, embora disputas ainda surjam ocasionalmente, as batalhas diminuíram significativamente. Dragões, yokais e outras raças permaneceram principalmente fora da briga devido ao seu pequeno número. Kaito finalmente entendeu o contexto do mundo e por que o anjo caído queria matá-lo. Parecia que eles temiam que ele se tornasse poderoso o suficiente para destruí-los. Kaito desdenhou interiormente, pensando que nunca tivera a intenção de causar problemas, mas fora vitimado em vez disso. Agora, ele não descansaria até ter lidado com eles. Ele pensou na espada e no escudo que haviam surgido do nada. Claramente, essas eram as armas sagradas que ele possuía, e imediatamente perguntou sobre elas. Quanto às armas sagradas, embora se diga que são presentes dos deuses, muitas nascem naturalmente e escolhem seus mestres, com suas origens muitas vezes envoltas em mistério. Como posso convocá-las? Kaito perguntou ansiosamente. Ele não queria ser pego desprevenido e não saber como convocá-las se fosse atacado novamente. Uma vez que você as convoque com sucesso, a Gira aparecerá ou desaparecerá de acordo com sua vontade. Você pode tentar. Rias mudou para uma posição mais confortável e colocou as pernas no sofá. Kaito. Tal atitude era inteiramente desprotegida. Mas Kaito permaneceu calmo. Afinal, ele vira coisas muito mais chocantes naquela manhã. A esta altura, este nível de exposição era praticamente irrelevante. Além disso, não valia a pena fazer alvoroço por um assunto tão pequeno. Ele tinha que se concentrar em convocar a Gira. Capítulo 5. Sob os olhares atentos de 3 garotas lindas, Kaito rapidamente concentrou sua mente, tentando convocar a espada e o escudo que haviam aparecido antes. Ele sentiu uma espécie de chamado e no momento seguinte, sua consciência estava em um vazio sem limites. Embora ainda pudesse sentir seu corpo, tudo diante de seus olhos era um nada. O chamado tornou-se mais aparente, e Kaito buscou sua direção, finalmente avistando uma luz branca distante. Com o pensamento, a luz branca, como se convocada, voou em sua direção, crescendo cada vez mais. Isto é,
Conforme a luz branca se aproximava, o coração de Kaito saltou uma batida. Dentro da luz, ele viu uma enorme cidade negra. As muralhas imponentes da cidade, aparentemente forjadas em ferro refinado, eram grandiosas e imponentes, estendendo-se infinitamente. As paredes estavam gravadas com inúmeros padrões de pássaros e feras, e a cidade negra exalava uma aura surpreendente. Sobre as muralhas da cidade, soldados em armaduras negras permaneciam imóveis como estátuas. Que lugar é este? Kaito não conseguia entender. A cidade diante dele, embora inspiradora, parecia uma cidade morta. Sua atenção foi atraída para o grande portão no centro da muralha da cidade. No topo do portão havia uma estátua. A estátua retratava um homem em um cavalo alto, mas o homem não tinha traços faciais. Ele estava sentado no cavalo, que empinava as patas dianteiras bem alto, com a crina voando, fazendo o cavaleiro parecer heróico. Nas mãos da estátua estava uma longa espada de prata e um escudo, exatamente a espada e o escudo que apareceram antes para Kaito. A espada e o escudo de prata destacavam-se vividamente nesta cidade preta e dourada. A luz branca que Kaito viu era o brilho emitido por esta espada e este escudo. A consciência de Kaito alcançou a estátua. Enquanto ele olhava para a espada e o escudo, sua visão embaçou. Em sua mente, ele viu um vasto exército avançando. Um homem empunhando uma espada e um escudo liderava o exército para a vitória. A cena mudou para uma bandeira de triunfo voando alto, soldados gritando "Nosso rei" e inúmeras pessoas ajoelhadas em lealdade. Mas este rei, após inúmeras batalhas para proteger seu povo, foi finalmente emboscado e morto. Seu sangue manchou o escudo, e a espada em sua mão foi quebrada. Naquele dia, os céus choraram, um vento furioso uivou e uma chuva de sangue caiu como se os deuses o lamentassem. A espada e o escudo, banhados no sangue do rei, ganharam nova vida e um poder extraordinário. A espada e o escudo do rei. O nome apareceu na mente de Kaito como se sussurrado por uma deusa gentil, contando sua história como a arma de um rei. Um rei dos homens, um rei benevolente, daí o nome. Kaito recuperou a consciência e abriu os olhos. Uma espada e um escudo branco prateados apareceram, flutuando diante dele. Ara, que aura poderosa! Há uma presença forte contida nesta Gear, murmurou Imeji Makeno com apreciação. Kaito estendeu lentamente a mão, segurou o punho da espada e a puxou da bainha única do escudo. O escudo prateado parecia ter vida própria, girando ao seu redor. Uma espada e um escudo, hein? Você realmente parece um pouco com um cavaleiro, disse Rias com um sorriso satisfeito, olhando para Kaito. Kaito sentiu que poderia fazer mais do que isso. Parecia que ele poderia convocar a Cidade Negra também. Justo quando ele estava prestes a tentar, as palavras de Rias o detiveram. Mas o poder da Gear não é fácil de controlar. Você precisa trabalhar duro para se aprimorar. Forçar o poder da Gear pode prejudicá-lo. Kaito imediatamente prestou atenção. A Cidade Negra de fato parecia além de sua habilidade atual de convocação. Ele não podia brincar de forma imprudente e arriscar a autodestruição. Após praticar várias vezes e se familiarizar com a convocação da Gear, Kaito estava satisfeito. Rias então disse: "Tudo bem, você está livre para circular agora. Eu preciso tomar um banho depois da cura de ontem à noite. Obrigado pelo seu trabalho duro." Kaito levantou-se para agradecer, olhando para Koneko Toujou, que estava comendo lanches e pão desde que ele entrou na sala do clube. O jeito silencioso dela comer era bastante fofo. Ele acenou para ela como saudação e saiu da sala do clube, retornando para a sala de aula. Imediatamente seus colegas o cercaram, curiosos sobre como ele conseguiu entrar no clube de pesquisa oculta de Rias. Kaito estava sem palavras, pensando que o clube estava cheio de garotas demônios, nas quais eles não poderiam se juntar. Exteriormente, ele sorriu e disse que Rias achou que ele era adequado para o clube, o que levou muitos garotos a baterem no peito de ciúmes. Droga, por que você consegue ficar perto da presidente Rias? Akeno-senpai. Koneko-chan. O ciúme dos garotos cresceu, e eles uivaram em uníssono. Que inveja! Kaito manteve o sorriso interiormente entediado. Estes adolescentes. Assuntos tão triviais, por que eles se importam? Eu até dormi na mesma cama que a Rias. Eu me importei. Logo, Rias e as outras chegaram à sala de aula, cumprimentando Kaito. Essa ação fez os garotos rangerem os dentes secretamente para Kaito novamente. Kaito só pôde responder com silêncio. Durante um intervalo, Rias disse brincando para Kaito: "Você está famoso agora." "Eu não preciso dessa fama", Kaito respondeu, irritado. "Ah? Tornar-se popular e se encaixar melhor não é bom?" Akeno perguntou com um sorriso, sentando-se ao lado de Kaito. Kaito balançou a cabeça e disse calmamente: "Por que se encaixar? No mundo do patinho feio, até os cisnes são culpados. Você não pode forçar a atmosfera, especialmente quando Kaito não tinha nada em comum com eles." Ouvindo suas palavras, as três garotas ficaram momentaneamente sem fala, incapazes de argumentar, e silenciaram. A natureza de Kaito era única, mas ele também era um tanto indiferente. Solidão e indiferença são diferentes. Os solitários anseiam por interação social e temem a solitude, enquanto os indiferentes não se importam com a opinião dos outros, são egocêntricos e muitas vezes arrogantes. Kaito era sem dúvida o último, mas diferia dos indivíduos indiferentes típicos. A maioria das pessoas indiferentes não tem consciência de suas falhas, o que pode ser irritante. Kaito, no entanto, era muito consciente e conscientemente as escondia e disfarçava. Para os outros, ele parecia acessível, sempre capaz de encontrar assuntos para conversar. Mas aqueles que realmente o conheciam o achavam incrivelmente intimidador. Felizmente, Rias e as outras sabiam que Kaito não se disfarçava perto delas, e seu comportamento maduro e calmo era aparente.
O tempo de aula passou pacificamente, muito parecido com o que ele teve na vida escolar comum. No entanto, a sensação de poder dentro dele lembrava constantemente a Kaito que ele não era mais humano. Depois da escola, era a hora das atividades do clube. Kaito seguiu o cronograma de rodízio da escola e chegou ao clube 10 minutos atrasado. Ao entrar, ouviu o som de água correndo. Alguém estava tomando banho no banheiro do clube. No sofá jaziam roupas dobradas, com peças íntimas femininas cuidadosamente colocadas em cima. A cortina do banheiro estava escura e semi-transparente, revelando uma figura graciosa tomando banho. Akeno e Koneko estavam na sala do clube, então quem estava tomando banho devia ser Rias. Ela ama tomar banho. Kaito pensou, acenando para Akeno e Koneko em saudação antes de se sentar no sofá. Notando Koneko comendo novamente, Kaito ficou sem palavras. Ela não ganha peso. Claro, uma beleza demoníaca não ficaria gorda. Vice-presidente, qual é a atividade habitual do clube? Embora sejamos chamados de clube de pesquisa oculta, isso é apenas uma fachada. Não precisamos nos importar com isso. Nossa verdadeira tarefa é distribuir panfletos e encontrar pessoas dispostas a nos convocar, demônios, para fazer contratos. Akeno respondeu com um sorriso gentil, segurando as roupas de Rias para ela se trocar mais tarde. Ela não era apenas a primeira serva de Rias, mas também sua irmã e parceira. O relacionamento delas era muito próximo, como uma irmã mais velha cuidando da irmã mais nova. Panfletos? Kaito estava confuso. Demônios precisam entregar panfletos? Isto. Koneko entregou um papel a Kaito. Olhando para ele, Kaito viu um círculo mágico roxo desenhado. Como um demônio, ele podia sentir a magia fraca vinda do papel. Neste momento, a cortina se abriu e Ria saiu do banho. Seu cabelo ainda estava molhado e ela estava apenas enrolada em uma toalha, expondo seus ombros e clavículas. Suas pernas brancas eram notavelmente bonitas, e ela caminhava descalça no chão limpo. Pequenas gotículas agarravam-se à sua pele branca, seu corpo exalava uma névoa tênue e uma fragrância sutil flutuou até o nariz de Kaito. O charme frio e sedutor, maduro e selvagem de Rias estava totalmente em exibição. Tal cena faria os garotos da escola lamentarem de inveja. Mas esta bela visão era apenas para Kaito. Rias pegou a toalha de Akeno, que a entregou, e continuou a conversa. Como mencionei, nós demônios agora ganhamos poder distribuindo panfletos para encontrar humanos com quem contratar. Então precisamos nos anunciar. Kaito abriu a boca. Honestamente, isso era muito diferente de seu entendimento sobre demônios. Entregar panfletos. Tão pé no chão. Como se soubesse seus pensamentos, Ria sorriu e explicou. Geralmente, este trabalho é feito por familiares. Nós principalmente realizamos os desejos dos invocadores, fazendo-os assinar contratos voluntariamente para ganhar poder. Nós levaremos você para encontrar seu familiar quando a floresta dos familiares abrir na próxima vez. Akeno deu um tapinha no ombro de Kaito com um sorriso gentil. Por enquanto, comece entregando panfletos. É uma experiência que todo demônio precisa. Já que elas disseram isso, Kaito não teve objeções, pegando calmamente a pilha de panfletos de convocação. E estou saindo para distribuí-los. Ao longo da estrada, Kaito parou em uma esquina movimentada segurando um panfleto e entregando-o aos transeuntes enquanto dizia: quer tentar convocar um demônio? Apenas $1 por uma experiência. Ele achou a frase bastante divertida. Alguns transeuntes olhavam para ele com expressões confusas, mas pegavam os panfletos por curiosidade. Olhando para as reações deles, Kaito suspirou e decidiu ser mais proativo. Convocar um demônio pode realizar todos os seus desejos. Apenas $1. Experimente a convocação, uma chance de mudar seu destino. Finalmente, algumas pessoas se sentiram movidas e pararam para fazer perguntas. Depois de muito tempo, Kaito ficou sem panfletos e voltou ao clube com as pernas doloridas. Ele relatou seu sucesso na distribuição de panfletos para as 3 garotas. Rias entregou-lhe um copo de água e deu um raro sorriso gentil. Você se saiu bem. Venha descansar. Amanhã, você provavelmente receberá sua primeira convocação. Como esperado, no dia seguinte, Kaito foi convocado por alguém. Capítulo 6. Muitos humanos neste mundo podem estar cientes da existência de demônios. Com um de ombros, Kaito decidiu não remoer o assunto. Ele sorriu profissionalmente e começou a entregar panfletos na rua. Por favor, dê uma olhada em nosso último evento de leitura da sorte e realização de desejos. Com licença, este é o nosso último evento de leitura da sorte e realização de desejos. Por favor, reserve um momento para saber mais. Olá, por favor, dê uma olhada. Kaito também havia entregado panfletos em sua vida anterior, e o trabalho não parecia diferente agora. A maioria das pessoas acenava com as mãos em desinteresse. Algumas nem se davam ao trabalho de pegar um panfleto e apenas algumas aceitavam-o relutantemente por cortesia. Kaito sabia que essas pessoas provavelmente jogariam o panfleto fora sem olhar. Apenas um punhado poderia ser curioso o suficiente para parar e conversar por um momento. No entanto, Kaito distribuiu a maioria de seus panfletos após várias horas de esforço. Ótimo, faltam apenas mais alguns e o trabalho estará feito. Enquanto pensava nisso, viu uma figura bonita se aproximando. Ele rapidamente colocou um sorriso praticado e deu um passo à frente. Olá! O último evento de leitura da sorte e realização de desejos do nosso clube. Você gostaria de saber mais? A garota na frente dele pareceu um pouco surpresa. Surpreendente, você consegue me ver. Kaito pareceu um pouco confuso, inclinando a cabeça para a garota diante dele. Kaito não entendeu muito bem o que a garota quis dizer com suas palavras. O que ela queria dizer ao dizer que ele ainda podia vê-la? Ele olhou mais de perto para a garota. Embora usasse um uniforme comum de escola secundária, ela dava a impressão de uma beleza madura com um toque de preguiça. Seus membros delgados eram perfeitamente proporcionados, como uma modelo de vitrine, meticulosamente esculpida nas melhores proporções.
Seus olhos eram profundos e seu rosto era pequeno, mas sério, dando-lhe um ar de autoridade e o charme de uma mulher madura. O que você quer dizer com você ainda consegue me ver? Kaito perguntou curioso. A garota respondeu calmamente, exatamente como soa. Eu vejo você claramente, Kaito respondeu, embora estivesse intrigado. Poderia ela ser um fantasma? Seria porque ele agora era um demônio que conseguia vê-la? Rias e as outras não mencionaram a existência de fantasmas bonitos neste mundo. Você está dizendo que os outros não conseguem ver você? Kaito tornou-se mais cauteloso, dados os eventos estranhos que encontrou recentemente. Embora eu não queira admitir, isso é verdade. Não tem um grande impacto, mas é bastante incômodo. A garota falou calmamente, sua expressão inalterada. Ouvindo isso, Kaito sentiu-se um pouco aliviado. A garota não parecia ameaçadora. Pelo menos Kaito não sentiu nenhuma hostilidade vinda dela. Caso contrário, seus instintos de demônio teriam sido acionados. Então dê uma olhada em nosso evento de leitura da sorte e realização de desejos. Talvez um de seus desejos possa se tornar realidade. Percebendo que esta garota poderia ser um alvo de contrato ideal, Kaito estendeu rapidamente um convite. No entanto, Kaito não conseguia afastar a sensação de que ela lhe parecia familiar. Ele a tinha visto em algum lugar antes? Enquanto ponderava sobre isso, a garota pareceu um tanto confortada pelo fato de Kaito poder vê-la. Ela estendeu a mão e pegou o panfleto dele. O que é isto? Um círculo mágico? Isto é algum tipo de propaganda supersticiosa? Viu? Eu sabia que seria encarado como superstição. Kaito reclamou interiormente, mas rapidamente recuperou a compostura, exibindo um sorriso profissional. Não, este é o evento de leitura da sorte e realização de desejos do nosso clube. É muito eficaz. Dizem que carregar isto traz boa sorte. Clube de pesquisa oculta. A garota murmurou, seus olhos mostrando um toque de interesse. Seu estado invisível atual estava, de fato, dentro do reino do misticismo. Ela guardou o panfleto e olhou para Kaito. Eu darei uma olhada quando tiver tempo. Adeus. Muito obrigado. Kaito sorriu, e a garota se afastou após guardar o panfleto. Depois de caminhar certa distância, ela parou de repente e olhou para trás para Kaito com uma expressão curiosa. Por que sinto algo estranho? É porque o sorriso dele parece tão falso. Poderia ele ser um novato na indústria do entretenimento. Ela disse isso para si mesma e então desapareceu na multidão. Sem que ela soubesse, Kaito ouviu suas palavras. Com seu corpo aprimorado por demônio, ele podia ouvir sons a centenas de metros de distância. Kaito pensou que suas habilidades de atuação eram boas o suficiente, mas hoje encontrou uma especialista que viu através dele num piscar de olhos. Não é de admirar que ela seja uma atriz profissional. Espere, uma atriz. De repente Kaito pensou em algo e congelou. Porque ela parece familiar. Ele olhou para um prédio distante, onde uma tela exibia um anúncio. A garota no anúncio sorria docemente, a mesma garota que acabará de sair. Sakurajima Mai. Ele leu o nome da embaixadora da marca no anúncio e piscou. Não apenas ela era uma atriz, mas era uma grande estrela. Não é de admirar que ela tenha visto através dele instantaneamente, ele era um amador comparado a uma profissional. Então ela não era um fantasma? Kaito ponderou, percebendo que poderia haver humanos com habilidades extraordinárias neste mundo também. Bem, com anjos, demônios e monstros por perto, não é surpreendente que humanos tenham poderes extraordinários. Kaito deu de ombros e voltou a entregar os panfletos restantes. Ele havia distribuído muitos hoje. Esperançosamente alguém acionaria a magia de convocação e o convocaria. Kaito estava ansioso para encontrar alvos de contrato. Afinal, demônios só podiam ganhar força através de contratos, o que os tornava mais poderosos. Depois de terminar seu trabalho, Kaito preparou-se para ir para casa. Caminhando sozinho no caminho de volta, Kaito pensou nas técnicas de teletransporte de Rias e das outras. De acordo com Imeji Makeno, apenas demônios de alto escalão poderiam usar essas habilidades. Em seu nível baixo atual, Kaito não podia nem tentar. Se ao menos ele pudesse usar o teletransporte, seria muito mais conveniente. Para elevar seu escalão, ele precisava trabalhar duro para fazer contratos, o que significava entregar panfletos e encontrar alvos de contrato. Ele ainda estava no estágio inicial. Kaito suspirou interiormente. De repente, ele sentiu um aperto no corpo e seu coração saltou uma batida. Eram seus instintos de demônio alertando sobre o perigo. Uma ameaça estava se aproximando. Os passos de Kaito desaceleraram enquanto ele estreitava os olhos, olhando para frente. A esta altura já estava escuro e os arredores estavam desertos, mas a visão noturna de Kaito estava melhor do que durante o dia desde que se tornou um demônio. Penas negras caíram do céu enquanto uma mulher sedutora com asas negras descia. Um anjo caído. Kaito franziu a testa, praguejando silenciosamente. Ele não esperava encontrar outro anjo caído tão cedo. O anjo caído avistou Kaito primeiro. Ela estava com pouca roupa, com apenas algumas tiras de tecido mal cobrindo seu corpo, surpreendentemente bonita. No entanto, apesar de sua aparência sedutora, sua grossa sombra de olho preta dava-lhe um visual assustador. É problemático ter um demônio de baixo nível como você aqui. Matar um fracote como você é entediante demais. Eu nem quero sujar minha lança de luz. O anjo caído falou com malícia indisfarçável. Embora as três facções tivessem assinado um tratado de paz, sua inimizade permanecia inalterada. Em termos simples, a maioria dos anjos, demônios e anjos caídos queriam matar aos outros ao serem vistos. Ouvindo o desprezo do anjo caído, Kaito naturalmente não se conteve. Ele murmurou com um sorriso de escárnio. Ver uma vadia tão cafona à noite faz meu dedo médio tremer. Anjo caído. Kaito não era do tipo que se continha. Sentindo a intenção assassina do anjo caído, ele calculou suas chances de derrotá-la. É claro que ele não seria educado.
Suas palavras afiadas enfureceram imediatamente o anjo caído, suas pupilas estreitando-se como as de uma tigresa furiosa. Apenas um demônio baixo ousando me desrespeitar. Sua raiva explodiu e uma barreira se formou cobrindo a área. Ela ergueu a mão, convocando uma lança de luz e lançando-a contra Kaito. Mas Kaito não estava tão passivo desta vez quanto quando encontrou um anjo caído pela primeira vez. Seus olhos rastrearam a trajetória da lança de luz. O que antes era inevitável agora parecia claro para ele. Kaito saltou rapidamente mais de 10 metros com um salto poderoso, pousando com firmeza. A lança de luz explodiu, causando uma onda de choque massiva que rasgou a vegetação ao redor. Então ela não é tão forte. Embora mais potente do que o anjo caído que ele matou alguns dias atrás, o corpo de demônio de Kaito e sua arma sagrada deveriam dar-lhe uma chance de luta. Kaito julgou que poderia lidar com os ataques dela. Então vamos tentar matá-la. Ele se lembrou do conselho de Rias. Capítulo 7. Você é um demônio agora. Os princípios humanos não se aplicam mais a você. Quem quer que demonstre intenção assassina contra você, mate-o com todas as suas forças. Sem hesitação. Nosso mundo é cruel assim. Rias estava genuinamente preocupada com Kaito. Com esse pensamento, o olhar de Kaito aguçou-se e uma espada de prata materializou-se em sua mão. Voxas! O corpo do garoto desapareceu do lugar a uma velocidade incrível. Este era o poder da peça do cavaleiro, que concedia uma velocidade extraordinária. Kaito havia sido aprimorado por 2 peças de cavaleiro, tornando-o ainda mais rápido. Apesar de ser um demônio de baixo escalão, sua força não devia ser subestimada. O desaparecimento súbito de Kaito chocou a anjo caído Belgrano. O quê? Ela sentiu uma sensação fria e afiada em seu pescoço, seus instintos de batalha gritando em alarme. Quase instintivamente, ela dobrou sua cintura flexível para trás para se esquivar. No instante seguinte, a figura de Kaito, irradiando intenção assassina, apareceu diante dela, com a ponta da espada roçando sua garganta. Por pouco, Belgrano deu vários saltos mortais para trás, criando distância. Suor frio cobria seu corpo após o encontro imediato. Subestimei-o. Ela estava ao mesmo tempo temerosa e furiosa. Abrindo suas asas, uma lança de luz reformou-se em sua mão. Suas partes expostas balançavam com seus movimentos. Kaito aproximou-se novamente de forma instantânea, não dando a ela qualquer chance de se recuperar. A espada em sua mão, brilhando com luz prateada, golpeou em direção ao pescoço de Belgrano. Com um clangor, o golpe foi bloqueado por sua lança de luz. O rosto de Belgrano escureceu enquanto ela trocava rapidamente alguns golpes com Kaito. Faíscas voavam de suas armas em choque. No entanto, após apenas algumas trocas, Belgrano percebeu que sua lança de luz mostrava sinais de quebra. Ela conseguia lidar com a força de Kaito, mas aquela espada aumentava significativamente os ataques dele, tornando difícil para ela repelir os golpes. Ela lutava contra um demônio de baixo escalão como Kaito, apesar de ser um ex-anjo de alto escalão. Seria esta espada uma arma sagrada? Após mais alguns confrontos, Belgrano percebeu que não conseguia acompanhar os ataques implacáveis dele, o que feriu profundamente seu orgulho. Não posso ficar passiva. Gastando muito de seu poder divino, ela empurrou Kaito alguns passos para trás e recuou rapidamente com um bater de asas. Espinhos de luz. Belgrano gritou friamente. Espinhos dourados formaram-se atrás dela, disparando contra Kaito. Os olhos de Kaito estreitaram-se, sentindo uma dor aguda na pele e uma sensação arrepiante. Estes espinhos são mortais. Usando sua velocidade extraordinária, Kaito esquivou-se dos espinhos que chegavam. Mas havia muitos, selando suas rotas de fuga. Apesar de sua cautela, um espinho perfurou sua panturrilha. Uma dor excruciante surgiu através dele, fazendo seu corpo tremer violentamente. Por que este ferimento é tão doloroso? O coração de Kaito afundou. Estes espinhos tinham um efeito inesperado. Vendo Kaito tremendo de dor, Belgrano riu com vontade. O que foi? Você não é rápido? Por que parece tão chocado? Você não sabia que a luz é veneno para demônios de baixo escalão? Ha. Sua risada era desenfreada, pensando que Kaito agora estava impotente. Com um olhar frio, Kaito ergueu silenciosamente sua espada e avançou contra Belgrano novamente, embora um pouco mais devagar. Os olhos de Belgrano arregalaram-se e ela esquivou-se desajeitadamente. Você ainda consegue se mover rápido após ser envenenado pela luz? A anjo caído estava irritada e confusa. Por que ele não era afetado? Kaito fora afetado. Ele sentia como se seu corpo estivesse se rasgando. Mas graças ao poder da Giri e à autocura de seu corpo demoníaco, ele suportou a dor com pura força de vontade. No entanto, ele sabia que não conseguiria durar muito tempo. Preciso acabar com isso rápido. Kaito decidiu. Ele derramou todo o seu poder mágico na espada, revelando mais do seu verdadeiro poder. Uma aura esmagadora prendeu Belgrano no lugar. Vendo os olhos frios de Kaito, Belgrano convocou desesperadamente mais espinhos de luz, mas Kaito os ignorou. Ele é louco? Ele quer morrer comigo? Os olhos de Belgrano tornaram-se frenéticos. Certo, será uma luta até a morte. Com meu corpo de anjo de escalão superior, devo resistir a isto. Vamos ver quem morre primeiro. Determinada a trocar ferimentos por vitória, Belgrano convocou loucamente mais espinhos para empalar Kaito. Kaito, ignorando os espinhos que vinham, correu em direção a anjo caído. O rosto outrora bonito de Belgrano contorceu-se de raiva enquanto enfrentava a espada de Kaito. Morra! Ela gritou como se tivesse um rancor irresolvível. Mas sua expressão frenética congelou quando um escudo de prata materializou-se diante de Kaito, emitindo um poderoso campo de força. O campo de força protegeu Kaito, estraçalhando os espinhos que chegavam instantaneamente. Svi! A espada cortou a anjo caído e Kaito parou atrás dela. Belgrano, ainda em choque, espirrou sangue de uma longa ferida que ia do ombro à costela, e a parte superior de seu corpo deslizou para fora. Kaito virou-se para olhar o corpo da anjo caído no chão e disse friamente. Idiota! Quem iria querer morrer com alguém como ela?
Ela não era uma figura significativa. Morrer com ela não o beneficiaria. Morrer com alguém como ela seria uma piada. Desde o início, Kaito escondeu o escudo. Mais potente que a espada, a Gear era o escudo de prata que podia proteger seu portador. Seu nome verdadeiro era Lamento Divino. No chão, Belgrano, ainda viva devido à sua forte vitalidade, não conseguia acreditar que um demônio de baixo escalão como Kaito a tivesse derrotado. Kaito caminhou calmamente e desferiu o golpe final. O poder da espada aniquilou a Anjo Caído, deixando apenas cinzas espalhadas ao vento. Kaito, com o corpo fraco, olhou para cima para ver a barreira desaparecendo com a morte de quem a conjurou. Ele ergueu a mão, um brasão de demônio vermelho escuro formando-se em sua palma. Anteriormente isolado pela barreira, ele não conseguirá chamar Rias. Felizmente ele conseguiu matar a Anjo Caído. Ele precisava ser mais cuidadoso. A sorte de hoje foi boa. A Anjo Caído não era poderosa. Kaito suspirou interiormente percebendo que precisava encontrar um parceiro de contrato logo, ou poderia não ter tanta sorte da próxima vez. Um círculo mágico vermelho escuro apareceu, e Rias, Akeno e Koneko surgiram, correndo para o lado de Kaito. Kaito, o que aconteceu? Ao receber o sinal de Kaito, Rias transportou-se com Akeno imediatamente. Rias parecia severa e vendo o ferimento sangrento de Kaito, seus olhos brilharam de raiva. Isto é um ferimento de lança de luz. Quem fez isto com você? A aura demoníaca de Rias explodiu com uma intenção assassina. Vendo seu amado servo ferido, Rias estava verdadeiramente enfurecida. Kaito olhou para Rias, sentindo sua preocupação, e seu olhar frio suavizou-se. Presidente, não se preocupe, quem me feriu agora é cinzas. Kaito acenou com a mão, usando sua espada para se apoiar, suportando a dor. Presidente, como eu curou este veneno de luz? Está me matando. O suor escorria de seu rosto, suas roupas estavam encharcadas. Veneno de luz? Rias assustou-se, então compreendeu. Você quer dizer a luz divina? É mortal para demônios de baixo escalão, causando uma dor imensa. Venha comigo, eu vou curar você. Tudo bem. Desculpe por incomodá-la novamente. Kaito desculpou-se, suportando a dor. Por que dizer isso, meu fofinho tolo? Eu sou sua mestre. Rias apoiou Kaito, deixando-o encostar-se nela, instruindo Akeno e Koneko. Limpem aqui e descubram sobre aquele anjo caído. Araara, deixe conosco. Akeno sorriu, seu sorriso carregando um toque de perigo. Assentindo, Rias transportou Kaito de volta para sua casa, começando imediatamente a curá-lo. Enquanto o corpo macio e branco de Rias pressionava suas costas, Kaito lembrou-se do que aconteceu naquela noite com Rias. Ele havia sido segurado assim, transformado lentamente em um demônio pelo corpo macio dela. Droga, isso é sensual. Kaito, seu coração está acelerado. Rias abraçou Kaito por trás com a mão sobre o coração dele, rindo suavemente. Além de sentir sua pele lisa, Kaito sentiu uma magia pura e densa transferindo-se para ele através do contato. Sob sua influência, a dor excruciante que o atormentava diminuiu, a agonia finalmente desaparecendo. Kaito pressionou os lábios. Eu não esperava que a cura fosse assim. É? Você se importa? Você não gosta do meu corpo? Rias provocou, sussurrando em seu ouvido. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!